Olá, que tal? Tudo bem? Então, sim, vamos lá. Falar sobre o capítulo 3. Assim nos divertimos nosotros. Tem 3 perguntas para responder. É uma pergunta personal de cada um, o que hace para se divertir, é com a família, com quem estás. Então, se tem na página 35, tem 4 perguntas que é para responder sobre o texto, que é uma interpretação que tem que fazer. Então, isso, como sabe, a mim me gusta muito, porque é o único momento que tem você com o texto e procura escutar, porque tem lá no positivo toda o texto para escutar, certo? Então, nesta lição, nós vamos descrevendo ações passadas. Quando queremos expressar com todavia, mantenemos uma relação, certo? Com o momento presente. Utilizamos o pretérito perfeito composto e se trata de um tempo formado a partir do verbo haver, em e particípio. O verbo haver, eu vou conjugar ele, porque é o único verbo, e mais o particípio. Como assim? Tenho que o verbo haver ser conjugado no presente do indicativo. E depois, o pretérito perfeito, ele acompanhado de algumas expressões temporales. Por exemplo, hoje, esta manhã, esta tarde, este ano, este mês, aún, sempre, agora e todavia. O verbo auxiliar conjugado na terceira persona do plural, ellos. Exemplo, han pensado. Então, particípio do verbo pensar é pensado. E o verbo é do verbo haver, no presente do indicativo. A formação do pretérito perfeito, presente do verbo haver, mas o particípio que vai dar a forma verbal composta. E aí o verbo auxiliar do verbo haver, que dije que tinha que estar conjugado no presente do indicativo, yo he, tu has, él, ella e usted ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ello, ella e ustedes han. Aquela frase estava na terceira persona do plural. Então, essa é a formação do pretérito perfeito. El particípio. El particípio é uma forma não personal do verbo. Seus principais usos são: em el tempo composto, por exemplo, essa consola me han impedido de continuar jogando. Você percebe que o verbo haver, certo? E impedido, particípio, com adjetivo. Com adjetivo, el ano passado jogamos a última jornada de la liga de futebol. Então, estamos também como adjetivo. El ano passado jogamos a última jornada da liga del futebol. Como preposição ou conjunção, dado que, visto que, devido a.
Debido à falta de sol, o niño terá que tomar umas píldoras de vitamina D. Então, se o particípio, ele pode seu principal uso em tempo composto, como adjetivo e como preposição ou conjugação, ou conjunção, certo? Preposição ou conjunção, que são esses aqui, acá, certo? A formação do particípio, todo mundo é visto que terminada em ar, eu vou colocar ado, terminada em er e ir, eu vou colocar ido. Então, cantar vai ficar cantado, aprender vai se quedar aprendido, dizer vai se quedar decidido. Percebe que essa formação desses terminação, ar, er e ir, são verbo regular, certo? São verbos regulares. Alguns verbos têm dois particípios, um no regular e o outro irregular, certo? Outros verbos podem ter, ademais de particípios irregulares, terminado em to, sho, certo? E, por exemplo, abrir, o particípio de abrir vai se quedar aberto, dizer vai ficar dicho, volver vai ficar vuelto, imprimir vai ficar impresso. Então, você percebe que alguns verbos irregulares também têm a terminação to, so e cho, certo? Aqui, ó, cho. Hacer vai ficar hecho, dizer vai ficar dicho, né? O to, abrir vai se quedar aberto e ver vai se quedar visto, poner vai se quedar puesto. Então, esse é verbo regular, ado, ido, tanto para terminado em er e ir. Hablando sobre nuestro hábito y costumbre, vamos dizer que ha hecho María esta mañana. ¿Qué ha hecho este mes? María ha caminado com Pedro. Esta mañana, esta tarde, este mês. Então, hablando de costumbre e hábito nuestro, certo? Então, esse também pode ter essa tarde, esse mês, tanto para hábito e costumbre. Agora vou falar sobre muy mucho. Muy mucho quer dizer muito. Só que tem forma diferente para utilizar. Por exemplo, a expressão muy é um advérbio de quantidade. Como advérbio, nunca sofre alteração. Ele pode ser utilizado delante de adjetivo e advérbio, certo? Então, ele não vai sofrer alteração tanto para singular ou plural. Eu vou utilizar muy. Ele não sofre alteração. Já um mucho, por exemplo, depende do gênero, eu posso colocar masculino ou feminino, mucho ou muchas, e plural. No masculino, muchos, e no plural, muchas. Certo? Então, delante de adjetivo, por exemplo, el toro é muito fuerte. Então, fuerte é um adjetivo. Então, eu vou usar muito forte. Delante de advérbio. Essa tradição já está muito lejos de nós. Lejos, percebe que está no plural e masculino
certo? Vamos cambiar a legislação muito despacio. Percebe que despacio e lejos é um advérbio, certo? Lejos e despacio, mira, é um advérbio. Agora analicemos a segunda preposição, muitas regiões. Aquele que já é falado lá na frente, a expressão muito remite à ideia de que? De quantidade, a concordância com ele substantivo, tanto feminino e plural. Em este caso, a palavra muitas está exercendo a função de adjetivo. Por isso, essa razão, concordar com ele substantivo. Claro. Acá coloquei outro exemplo. Muito pode funcionar como advérbio, né? Delante de substantivo masculino e singular ou depois de um verbo. Exemplo. Há que trabalhar muito para cambiar essa tradição. Mira que o muito está depois do verbo e é um advérbio de quantidade. Outro exemplo, o toureiro tem muito orgulho de essa tradição. Muito, advérbio de quantidade e substantivo masculino singular. Há alguma exceção que necessitamos considerar. O muito, todo mundo diz antes de 4 advérbios, porque eu disse que não se utiliza muito antes com o advérbio nem adjetivo, mas tudo na vida tem uma exceção. E esse nós temos 4 exceções, tanto do advérbio muito e adjetivo. Eu não puedo utilizar muito diante desse advérbio. Muito antes, muito depois, muito mais e muito menos. Eu não posso utilizar muito antes, muito depois. Até a sonoridade não se queda muito bem para escutar. E utilizamos muito também antes de 4 adjetivos. Muito melhor, muito pior, muito menor e muito maior. Percebe? Porque só esses 4 advérbios e 4 adjetivos. Os demais utilizamos muito. Hasta la vista. E vamos fazer a atividade do livro.